revela-se também, portanto, fazemos também aqui a nossa autocrítica daquilo que entendemos que são limitações da própria sociedade civil. O espírito de quintas, como disse a professora Alegre Magalhães, todos nós vamos abrir tasquinhas na mesma rua, em vez de, enfim, de criarmos uma organização, uma associação, enfim, com capacidade crítica, com capacidade técnica, com projeção social, preferimos muitas vezes as pequenas quintas em que cada um é um patrãozinho, portanto, em vez de cooperarmos e de juntarmos forças. Portanto, são aspectos de natureza variada, portanto, que são aí referidos. Também, enfim, a novidade como palco que possibilita o alargamento dessa participação, as redes sociais digitais, portanto, são aí referidas, portanto, é uma ferramenta nova que surge, que ainda temos que discutir qual é que é o papel estruturante ou não que essas ferramentas têm, quer dizer, tem potencialidades, mas também, como é referido, tem debilidades e pode induzir à chamada obesidade mental, não é? Está aqui referida, mas é um excesso de informação desestruturada que pode não conduzir, de facto, ao sentido crítico, à obtenção da informação qualificada e estruturada que nos possibilita cada cidadão formular, então, uma decisão e uma posição, portanto, sem estar inundado de informação de diversa natureza. Portanto, voltar a referir a responsabilidade que nós, como sociedade civil, como cidadãos e organizações sociais, temos, portanto, na superação da situação existente, na medida em que só com o sentido de responsabilidade e determinação cívica, ao nível pessoal e coletivo, é que conseguimos também superar isto. Portanto, se há um plano de reivindicações ou de exigências que nós devemos colocar aos poderes constituídos, nós também temos um conjunto de reivindicações e de exigências a colocar a nós próprios, enfim, como sociedade. Portanto, como é que nos organizamos, quais são os modelos que utilizamos, qual é a cultura que transportamos para o ativismo social. Portanto, há aqui um problema também de eficiência, não é? E, portanto, nós próprios temos que refletir sobre aquilo que fazemos e como fazemos e para quê, não é? Para que fazemos. Portanto, enquanto diagnóstico da situação e crítica à situação, esses dois capítulos, esses dois pontos esgotam a matéria. Esgotam ou não esgotam, enfim, apontam aquilo que achamos que era mais relevante. Apontamos depois umas propostas de ação, mas que são propostas de ação essencialmente metodológicas. Então, o que é necessário fazer? A partir daqui, dar a conhecer aos partidos, às organizações sociais, aos cidadãos em geral, portanto, as conclusões preliminares que referimos. Isto não pode morrer, enfim, neste nosso exercício, não é? O exercício que fizemos e com participação só das pessoas, enfim, muito qualificadas e interessadas, que participaram do processo até agora. Prosseguir o ciclo de reflexões e debates, não é? Que já referi há pouco, para os outros domínios, enfim, de análise, não é? Que ainda não tocamos. Exortar todas as organizações sociais no sentido de também se repensar. Quer dizer, nós próprios, como a Associação 25 de Abril, o M12M, não é? Que todos os dias também se deve questionar a si próprio sobre o que está a fazer, como está a fazer, para quê, com quem, e, portanto, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa serventia à sociedade, o que é que nós servimos, qual é o papel que podemos ter, e essa é uma questão que todas as organizações deviam fazer. Portanto, saírem da rotina, não é, daquilo que se tem feito, ou simplesmente reproduzindo o que se tem feito, e muitas vezes, enfim, quando se faz pouco já se faz muito, porque há muitas organizações, enfim, também tenho conhecimento pessoal disto, que só pelo facto de continuarem com a casa aberta, não é, e não terem fechado portas, já é por vezes um ato heroico, e, portanto, e depende de 2 ou 3 carolas, só que sem se voltarem a ligar às comunidades, sem se questionarem os processos de trabalho, sem questionarem o que é que estão a fazer e em que direção, portanto, não conseguimos potenciar essa sociedade civil, não é? E também, não só relativamente àquilo que já existe, mas também criar outras formas de associativismo para novos problemas. Quer dizer, porque os problemas que hoje existem na sociedade,
São muitos dos antigos, mas também muitos problemas novos. E relativamente a esses problemas novos, também as respostas organizacionais, não é? E as respostas, enfim, da ação são manifestamente insuficientes. Pelo facto de assim ser, não é? Enfim, devido a essa nossa debilidade, como se refere aqui num certo ponto do documento, é natural que esse vazio venha a ser preenchido, não é? Venha a ser preenchido ou venha a ser captado ou capturado por organizações mais poderosas relacionadas com o poder e, portanto, ocupam um espaço que é o tal espaço que nos pertence por natureza, não é? E que nós devemos ir lá buscá-lo. Quer dizer, portanto, se pensamos que esse espaço, não é, está mal ocupado ou se foi sequestrado por alguém que não devia, o nosso papel é organizarmos para voltarmos a restituir à cidadania, não é, o espaço que de facto lhe compete. Portanto, há aqui esta dupla responsabilidade. Depois, exortamos também a cidadania e nós próprios, enfim, tomaremos essa iniciativa, que é de promover encontros. Portanto, agora fizemos esta realização com o movimento 12 de Março, mas possivelmente, e na sequência, enfim, destas nossas atividades, vamos ter que falar com muito mais gente. Quer dizer, a sociedade portuguesa não se esgota, não é? E os problemas de hoje não se esgotam, enfim, neste nosso esforço inicial. Somos, enfim, duas pequenas entidades, não é? Enfim, que tiveram esta iniciativa, mas vamos procurar, enfim, envolver e discutir e cooperar com muito mais organizações sociais dentro deste espírito, também no sentido de dar alguma orientação a esses encontros, porque enunciamos aqui um conjunto de problemas, um conjunto de questões que mereciam ser abordadas e discutidas e serem encontradas propostas de ação, não é, relativamente a esses, como há outros, mas para já propusemos esses problemas. Temos depois um outro capítulo, que não é propriamente um capítulo, enfim, é um destacado, não é um anexo, enfim, deste documento, que são as referências para o debate político e social alargado. Portanto, em que, à volta das questões ou dos assuntos que foram discutidos, nós arriscamos, no meio de 301 mil ideias, não é, que hoje pululam no espaço, não é, sobre como melhorar o sistema, como melhorar a sociedade, nós procuramos, enfim, canalizá-las, não é, e organizá-las, não é, em meia dúzia de áreas e em cada uma dessas áreas procurar referir alguns aspectos que podem ser polémicos, mas que, no nosso ponto de vista, achamos que são importantes. Portanto, um âmbito são medidas de defesa da soberania e do cumprimento da Constituição da República, enfim, que não se esgotam só nestas três medidas que aqui apontamos, mas salientamos a importância dos referendos para as revisões constitucionais e os referendos para qualquer ato de política externa que envolva, que resulte transferência de soberania, porque um dos problemas que aqui está, de facto, é a manutenção e a credibilidade do pacto social mais importante de Portugal, do nosso país. E se considerarmos que existem limitações ou que existem deformações no processo de representação política, também temos o direito, assim como os mercados têm o direito a desconfiar de qualquer coisa, nós também temos o direito a desconfiar de alterações à Constituição que não passem pelo referendo. Portanto, isto para dizer, dei aqui uma tónica, enfim, avançada, digamos, mas, como digo, tudo isto é para discussão, mas que três medidas, né, que se prendem com a defesa da soberania. No âmbito do sistema político, relacionado com os partidos políticos, não podemos imiscuir-nos na vida interna dos partidos políticos, naturalmente, portanto, exortamos os partidos e as respectivas militâncias, porque se calhar muitos de nós e muita da cidadania também é militante dos partidos políticos, portanto, em três direções de trabalho que, do nosso ponto de vista, ajudariam, portanto, à dinamização da vida política, portanto, democrática, à mobilização social, até face aos problemas que temos para resolver para a frente. Apontamos um conjunto de medidas
relacionadas com o reforço da democracia representativa. Portanto, a democracia representativa tem sido sujeita, portanto, a algumas distorções, do nosso ponto de vista, e pensamos que esse conjunto de medidas e outras que eventualmente venham a surgir podem ser positivas para reforçar a representatividade e a confiança da cidadania e da sociedade nos órgãos representativos. Aparece aí uma medida 15, eliminar as pensões vitalícias, parece que está deslocada do sítio, não é? Mas eu queria dizer que ela insere-se exatamente porquê? Porque, havendo a expectativa de se obterem benesses através do exercício de cargos públicos, passa imediatamente a existir a tendência para a reprodução das mesmas pessoas dos cargos, não é? Ou para os jogos das carreiras. Portanto, no fundo, cria-se um clima de cleptocracia, não é? Que distorce o próprio processo da democracia representativa. Portanto, parece que é uma medida de ordem social, de justiça social, mas não, é uma medida importante para termos um sistema de representação, de facto, ao serviço dos cidadãos e não ao serviço de interesses próprios. E esta não é só, mas a questão das pensões vitalícias, etc., é um dos factos que contribui exatamente para a criação desses. Outro conjunto de medidas relacionadas com a democracia participativa, portanto, que poderiam, para além dos instrumentos constitucionais de participação que já existem, portanto, nós acrescentaríamos novas medidas, no sentido que, no fundo, não são medidas legislativas, são medidas de prática política, que poderiam melhorar fortemente a participação dos cidadãos no processo de decisão nacional. Umas medidas relacionadas com a comunicação social e depois, finalmente, enfim, uma exortação à cidadania e às organizações sociais já existentes, portanto, no sentido, basicamente, de cumprirmos a nossa parte, enfim, deste processo que vai ser complicado, não é? E que, se não for com o nosso contributo, não é? Dificilmente, o nosso contributo muito ativo e muito participado, dificilmente chegaremos ao fim. Obrigado.